Bom dia, eu sou a Karina, do 11MB, e vim falar sobre a República de Platão, da matéria de filosofia do nosso querido professor Jean. Vou falar um pouco sobre, eu sou leiga nesse assunto, estudei um pouco, mas eu quero que vocês aprendam e se vocês tiverem mais curiosidade, vocês pesquisem, vejam no YouTube, tem muitas aulas sobre isso. Então, vou falar um pouco sobre. A República, ela é dividida, ela é o segundo diálogo mais extenso de Platão, vai de 428 a 337, se eu não me engano, antes de Cristo. E é composto por 10 partes, que são 10 livros. E nesses 10 livros são estudados diversos temas, como política, educação, imortalidade da alma e entre outras coisas. No tempo, os magistrados, que eram os que governavam aquela cidade, eles diziam que só quem poderia governar era quem tinha aptidão natural para o conhecimento. E somente aqueles que estudavam com muito tempo, eles conseguiriam ocupar os seus devidos cargos. Também é conhecido como sofocracia, que é representado como o governo dos sábios. O segundo tópico é a morte de Sócrates, que é muito importante perceber que a morte de Sócrates foi muito importante para a continuidade da filosofia platônica. Com essa morte, motivou a proposição de uma cidade ideal e com isso a crítica à democracia também, porque para o filósofo ele dizia que a democracia ela era muito injusta para os arrogantes, que eles teriam o mesmo valor que um sábio, só que não era assim. Era errado esse ponto de vista da democracia. E para ele, o critério da maioria da base da democracia não possuía qualquer tipo de validade, já que em muitos casos, como o de Sócrates, a maioria pode ser errada e ser democraticamente injusta. Agora, isso foi falando só um pouco da morte de Sócrates. Tem muita coisa, muito mais extenso do que só isso, mas dá para entender que ele não aceitava o que a democracia tinha sobre isso, tinha a respeito e o que pensava. Com isso, vamos falar sobre o terceiro tópico, a justiça, principal tema de A República. A justiça é o principal conceito desenvolvido em A República. Todo o texto se desenvolve ao redor da tentativa de definição desse conceito por Sócrates. Platão acreditava que a justiça é a maior de todas as virtudes e compreende que, para que possa ser praticada a justiça, é necessário definir o que é. Os dois primeiros livros dele são dedicados ao tema, a justiça, que mostram que eles tinham a dificuldade de definir um conceito tão importante e complexo como a justiça. Primeiro dos livros de A República, que consiste em diálogo socrático, criado por Platão. Ele tem início com a ida de Sócrates à casa de Céfalo. Com isso, com todos esses livros, todos esses temas, toda essa justiça que foi estudada, toda essa definição, todo esse desenvolvimento, Platão começou a ter uma ideia de uma cidade ideal. Como que é essa cidade ideal? Ela seria como a primeira classe de cidadãos, mais simples, mas seria dedicada a ações mais tribais, relativas ao sustento da cidade, como o cultivo de terra, o artesanato e o comércio também. A terceira classe de cidadãos, mais nobres, estudaria 50 anos,
se dedicaria à razão e ao conhecimento e constituiria a classe dos magistrados, que são aqueles que governariam a cidade, certo? Como eu falei no início do vídeo. Para Platão, a parte racional da alma é a parte mais desenvolvida pelos filósofos, que a partir dela controlam as demais. Com isso, acabou sobre a ideia que Platão tinha sobre essa cidade. E com isso, com a ideia de Platão, com tudo isso sobre a alma, sobre os sentimentos, sobre a razão ser o princípio de tudo e ela que comanda todas as decisões, tudo que a gente faz tenha, como ele pensava, tinha base na razão. Continuando falando sobre Platão. Platão, como eu disse, ele entendia que a razão era o que dominava, era o que comandava todos os demais sentidos, soluções que a gente tomava no decorrer da nossa vida. Ele afirma, Platão, o filósofo, afirma que por ser imortal e eterna, a alma pertence ao mundo das ideias e ela pode aprender todas as ideias existentes e que assim possui todo o conhecimento possível. Platão, ele associa também a transformação ao mundo sensível, onde tudo sofre ação do tempo e possui uma duração, que é nascer, crescer, morrer e se renovar. Para o nosso quarto tópico, a educação da República. A educação da República ficaria ao cargo do Estado e as famílias não teriam participação sobre a criação, elas não poderiam participar. Só quem participaria seria o Estado, certo? Para ele, a poesia desvirtuaria os indivíduos e a partir da ideia, os deuses seriam detentores das características humanas, como a compaixão, a predileção, a inveja, o rancor e entre outros sentimentos que tem dentro da gente, certo? Com isso, os guerreiros eles recebiam mais de 10 formações após o seu período de transformação. Estariam postos aptos, quer dizer, à defesa da cidade e a cargos auxiliares da administração pública. Com 50 anos de formação, em diversas provas, os possuidores de almas como ouro, dedicados ao estudo e à razão, que nem Platão afirma, assumiriam os cargos de magistrados e seriam responsáveis pelo governo da cidade, como eu já havia falado no começo da aula, se vocês estão prestando atenção. E Platão, nosso querido filósofo Platão, mostra que somente os mais esclarecidos podem governar de maneira justa e baseados na razão. Esse foi um pouco do que eu aprendi sobre a República de Platão, com a iniciativa da aula do professor Jean. Eu aprendi isso, que Platão ele pensava muito que a gente tinha nossas ações era muito baseado na ideia, na razão, sendo que muitas dessas não são na razão, são só feitas, não são pensadas, algumas não são pensadas, não são estudadas antes que a gente possa fazer. Então, é isso, agradeço a compreensão, agradeço a todos pela atenção, por tudo e tchau, beijo a todos.